Então, meus amigos, tudo bem com vocês? Como estão vocês aí nessa quarentena? Espero que estejam aproveitando bem esse tempo aí para estudar, né, para colocar tudo que estava aí atrasado, colocar em dias. Vim aqui trazer para vocês, estou em casa, né? Vim aqui trazer para vocês um pouquinho sobre algumas alterações na legislação trabalhista. Então, eu quero falar um pouco primeiro sobre a Lei 13.979 de 2020, que foi uma lei editada para trazer os brasileiros que estavam na China. Então, a gente sabe que tinham alguns brasileiros na China e precisavam voltar para o Brasil. Então, essa lei foi editada. Uma das disposições dessa lei é de que aqueles empregados que estão em casa, em isolamento ou em quarentena, eles estão diante de uma falta justificada. Então, a gente sabe que hoje, praticamente o Brasil todo está em quarentena. Então, esses empregados estão diante de falta justificada. E o que acontece? Quais são as consequências dessa falta justificada? Se o empregado está em casa com a falta justificada, o empregador, quando ele retornar dessa quarentena, o empregador terá que pagar o salário desse funcionário, porque ele está diante de uma falta justificada. Então, para amenizar esse problema, que a gente sabe que vai ser gigantesco, né? Todo mundo com falta justificada e as empresas terão que pagar o salário de todo mundo. Foi editada a medida provisória 927, né? Porque o gasto vai ser grande, a despesa vai ser grande e a receita vai ser minúscula nesse período de algumas empresas, né? Algumas pequenas empresas, inclusive. E a medida provisória 927, editada no dia 22 de março, vem trazer algumas alternativas para o empregador, né, para que ele minimize os prejuízos, para que ele, juntamente com o empregado, né, minimizem os prejuízos de ambas as partes. Do empregado para não perder o emprego, né, e do empregador para minimizar os seus custos, os seus gastos, o seu prejuízo. Então, a medida provisória 927, ela foi editada em 22 de março de 2020 e tem vigência até 31 de dezembro de 2020. Ela traz as alterações que eu vou mostrar aqui para vocês, algumas alterações trazidas pela medida provisória 927. Eu estou aqui em casa, na quarentena, né, por isso estou aqui na varanda, e vocês vão ouvir muito barulho aqui dos carros e das pessoas que passam na rua. Então, desconsiderem esses barulhos aí, essas interferências, dos passarinhos inclusive. Então, vamos voltar aqui para a medida provisória 927. A medida provisória 927, no artigo 2º, né, que é um ponto bem importante da medida provisória, ela permite a celebração de acordo individual escrito entre empregado e empregador, né, e esses termos do acordo que o empregado e o empregador fizerem, os termos prevalecem sobre os instrumentos normativos, né, desde que respeitados os limites constitucionais. Então, aqui é praticamente uma folha em branco para o empregado, para o empregador, né, disporem o que eles quiserem, desde que, né, dentro dos limites constitucionais, né. Para enfrentar, essa é uma medida para enfrentar, né, e para preservar o emprego e a renda, né. Pode ser adotada essa medida, né, você vai sentar com o seu funcionário, o empregador e o empregado vão sentar e dispor um acordo e ver como fica bom, né, para ambas as partes. Dentre essa possibilidade, a medida provisória trouxe outras sugestões, né, para preservar o emprego, né, e para preservar a renda e diminuir os prejuízos dos empregadores também, né. Então, uma das medidas que ela traz para a gente é o teletrabalho. A gente sabe que desde que a gente começou a viver essa pandemia, esse surto do Covid-19, muitas pessoas já vêm trabalhando em regime domiciliar, já vêm trabalhando em casa, né, através do teletrabalho, no home office. Eu, inclusive, já estou trabalhando em home office. Então, essa é uma das alternativas que o empregador tem, dependendo do tipo de trabalho, do tipo de negócio que esse empregador tem, né? Alguns negócios permitem que os empregados trabalhem em home office, né? Exerçam o teletrabalho. A gente sabe que existem diversas profissões
que não permitem esse teletrabalho, mas aquelas profissões que permitem o teletrabalho é perfeitamente positivo, né, e permitido que os empregadores coloquem os seus funcionários no teletrabalho. E para que isso seja determinado, o empregador só precisa comunicar aos seus empregados com 48 horas de antecedência de que eles estão agora exercendo o trabalho em home office, né, o teletrabalho, até uma segunda ordem. Né? É permitido também esse teletrabalho, gente, para estagiários e jovens aprendizes. Então, se estende também a eles essa modalidade de trabalho, né, nesse momento que a gente está passando, né, dessa pandemia, nesse momento de calamidade pública. Uma outra medida que a MP 927 trouxe, que pode ser adotada pelos empregadores nesse momento, é a antecipação das férias individuais. Então, o empregador pode antecipar as férias individuais para que o empregado, né, colocar os seus empregados de férias nesse momento, logo, né, diante dessa pandemia, não deixar ele só em casa, mas já comunicar com 48 horas de antecedência que ele está de férias. Então, o empregador tem que informar por escrito quantos dias de férias. Não existe período máximo, né? O mínimo são 5 dias, mas o período máximo de férias não existe, porque a gente não sabe quanto tempo vamos precisar ficar de quarentena. Né? Então, o período mínimo são 5 dias. 5 dias em diante, o empregador pode determinar que o empregado já está de férias. Antes, a gente sabe que a comunicação no período normal, o empregador precisa comunicar ao empregado com 30 dias de antecedência das suas férias. Porém, nesse momento, não é necessário. Né? A gente sabe que a gente está num momento de urgência, né? E aí, então, o empregador comunica com 48 horas que o empregado já está de férias e, a princípio, ele diz, são 15 dias de férias. Né? Se for preciso mais, ele prorroga mais as férias. A gente vai aguardando aí, né, as orientações do Ministério da Saúde, né, para ver quanto tempo a gente vai precisar ficar de quarentena. Outra coisa, o empregador pode conceder férias àquele empregado que ainda não completou o período aquisitivo de férias. A gente sabe que o empregado tem direito a férias depois de um ano de trabalho. Então, aquele empregado que ainda não tem um ano, que tem 8 meses, 9 meses, 10 meses, ainda não completou um ano de trabalho, mas diante desse período que a gente está, diante dessa quarentena, desse surto do coronavírus, o empregador pode antecipar essas férias, concedendo as férias para esse empregado, para que não venha demitir esse empregado, né? Então, ele quer manter o empregado, então ele antecipa as férias que ele ainda não teria direito, né? Mas nesse momento é importante ele conceder essas férias e depois, quando ele completar um ano, ele não vai ter direito a essas férias, porque ele já vai ter gozado as férias agora. O empregado e o empregador podem negociar, aqui através de uma negociação entre empregado e empregador, férias futuras, por exemplo, as férias de 2021, as férias de 2020, possam antecipar essas férias em acordo entre patrão e empregado, né? Isso aí tem que ser um acordo. Você tem aquele empregado que trabalha para você há 10 anos, né, há 15 anos, então você sabe que ele não vai ser demitido, ele é fundamental para a sua empresa, mas você não quer demiti-lo, então, e o período de quarentena exige mais do que um período de férias, então vocês podem negociar períodos de férias futuros e antecipar esses períodos de férias, né, para esse momento. Os trabalhadores, gente, que estão do grupo de risco, né, do Covid-19, a gente sabe que existem trabalhadores que fazem parte do grupo de risco, que são as pessoas com mais de 60 anos, né, pessoas que têm outros problemas de saúde, né, problema renal, problema cardíaco, diabetes. Então, essas pessoas têm prioridade nas férias. Então, essas aí têm prioridade, precisam sair logo de férias, porque elas precisam ficar no isolamento, mais do que qualquer outro funcionário, né? O empregador pode suspender também as férias e as licenças não remuneradas daqueles profissionais da saúde. Profissionais da saúde que hoje a gente sabe que são serviços essenciais e outros serviços essenciais que estão de férias ou que estão de licença podem ter esse período suspenso e pode ser que o empregador determine a volta desse funcionário para o posto de trabalho, diante dessa emergência que a gente está vivendo, né? Então, eles podem ter o período suspenso. O empregador só precisa comunicar com 48 horas de antecedência, por escrito ou por meio eletrônico, e eles terão que retornar ao posto de trabalho. Né? O empregador pode optar para o pagamento do terço de férias
juntamente com a gratificação natalina, com o 13º, lá em dezembro. Então, para não onerar a empresa agora, que não estava preparada para, de repente, dar férias a 100 funcionários da sua empresa, 50 funcionários, e ele não se preparou, então ele não pode pagar um terço de férias agora, ele pode se programar e pagar esse terço de férias até o período da gratificação natalina, até 20 de dezembro. Então, eu posso estar pagando no decorrer do ano, né? Mas o prazo é até o prazo da gratificação natalina, que é o 13º. Então, eu posso pagar o terço de férias junto. O pagamento da remuneração do empregado, gente. Quando o empregado sai de férias, a gente sabe que ele tem que sair de férias já com o valor do salário dele em mãos para ele desfrutar dessas férias, né? Com desse dinheiro. Mas durante esse período de calamidade, se o empregador concede as férias aos seus funcionários, ele pode continuar pagando o salário até o 5º dia útil de cada mês, inclusive daqueles funcionários que estão de férias, ou se for todos os funcionários. Ele não precisa adiantar, né, o pagamento dessas férias, ele pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, como se o empregado estivesse trabalhando. Né? Isso é uma maneira de não onerar a empresa assim, de surpresa, né, de uma hora para outra. Caso o empregador conceda essas férias, não fez esses pagamentos, mas para ele o período de quarentena foi maior do que o que ele tinha previsto, e ele não pode continuar mantendo, né, esses empregos, e ele vai rescindir o contrato, ele vai extinguir o contrato de trabalho. Nesse momento da rescisão do contrato de trabalho, ele vai ter que adimplir esses valores das férias que não foram adimplidos ainda, correto?